Olá pessoal, bom dia, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje dia 24 de novembro de 2020, terça-feira, dia do quadro auxiliar de oficiais, o famoso QAO. Os oficiais QAO do Exército, eles exercem diferentes funções e atividades nas áreas de administração geral, de material bélico, música, topografia, serviço de saúde e auxiliar Estado-Maior Pessoal do Exército Brasileiro. O patrono do QAO do Exército é o Tenente Antônio João Ribeiro, que nasceu em 24 de novembro de 1823. Por isso que então hoje é celebrado o dia do oficial QAO. E esse tenente ele faleceu em combate no início da Guerra do Paraguai. Certo? E hoje na história então, pessoal, em 1631, a cidade de Olinda foi incendiada pelos holandeses. A cidade de Olinda, em Pernambuco, ela então foi incendiada e saqueada pelos holandeses que haviam invadido o local no ano anterior. A cidade era considerada de difícil defesa, ficou em ruínas por conta do fogo. Ao todo foram 24 anos de domínio holandês, até que eles foram finalmente expulsos pelos portugueses. Olinda é uma das mais antigas cidades brasileiras. Foi fundada como povoado em 1535 por Duarte Coelho e elevada à vila em 12 de março de 1537. Também foi a primeira capital de Pernambuco. E em 1676 ela foi transformada em cidade e em 1837 perdeu de vez o título de capital para a cidade de Recife. Em 1831, o físico experimental britânico Michael Faraday anunciou a descoberta da lei do eletromagnetismo, que leva o seu nome, também conhecida como lei da indução, também conhecida como lei Faraday-Newman-Lentz. Em 1859, Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. A obra, lançada em Londres, se esgotou imediatamente e sua teoria foi abraçada por vários cientistas, pois resolvia alguns enigmas da ciência biológica. Por outro lado, cristãos ortodoxos condenaram o trabalho como heresia, já que contrariava o relato bíblico da criação. A controvérsia sobre as ideias de Darwin se aprofundaram com a publicação de A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, de 1871, em que ele apresentou evidências da evolução do homem a partir dos macacos. Em sua teoria, que ele chamou de seleção natural, Darwin argumentava que os organismos com variações genéticas tendem a se adaptar melhor ao seu ambiente e a propagar mais descendentes do que os organismos da mesma espécie, que não possuem a variação. Os mais fortes sobrevivem, influenciando assim a constituição genética total da espécie. Seus pensamentos foram influenciados pelo naturalista Jean-Baptiste Lamarck e pelo economista inglês Thomas Malthus. Darwin adquiriu a maioria das evidências para suas ideias durante a expedição exploratória de 5 anos, a bordo do HMS Beagle, em 1830. Até alguns alunos meus, que a gente teve a oportunidade de visitar o Museu Tecnológico da PUC, lá existe uma réplica do navio HMS Beagle construída dentro do Museu da PUC. Então ele visitou com esse navio diversos lugares, como as ilhas de Galápagos e Nova Zelândia. Darwin adquiriu um grande conhecimento sobre flora, fauna e geologia em muitos desses lugares. Em 1963, Lee Harvey Oswald, o assassino do presidente John F. Kennedy, o JFK, foi morto por Jack Ruby, diante das câmeras de TV, jornalistas e policiais e outros curiosos. Jack Ruby entrou no subsolo da sede de polícia em Dallas e com um tiro de revólver 38 matou Lee Harvey Oswald, o suposto assassino do presidente JFK.
O assassinato aconteceu às 12 horas e 20 minutos, né, no ano de 1963, então. Apenas 2 dias após a morte de Kennedy. Kennedy foi morto a tiros enquanto fazia um desfile de carro aberto pelas ruas de Dallas. Oswald estava sendo transferido para a prisão de segurança máxima quando ele foi alvejado por Ruby. Jack Ruby era dono de uma boate em Dallas e possuía algumas conexões com o crime organizado. Ele disse que agiu por sentir raiva do assassino de JFK. Apesar de alguns terem considerado seu ato heróico, ele foi julgado e condenado à morte. 3 anos depois, contudo, a decisão foi revertida, pois seu julgamento foi considerado injusto. Contudo, em janeiro de 67, enquanto aguardava um novo julgamento, Ruby morreu de câncer de pulmão no hospital de Dallas. Apesar do relatório oficial da Comissão Warren, em 64, ter concluído que tanto Oswald quanto Ruby não faziam parte de qualquer conspiração para matar o presidente e que agiram por motivos pessoais, esta versão é amplamente contestada. Outras teorias indicam que Oswald seria, na verdade, uma queima de arquivo, ou seja, Ruby teria matado Oswald para queimar arquivo e ele não entregar uma conspiração para assassinar o presidente. Em 1965, Mobutu Sese Seko toma o poder da República Democrática do Congo e se torna presidente. Ele governou o país, que ele renomeou de Zaire, em 1971, por mais de 30 anos, até ser derrubado pelos rebeldes em 1997. Em 1974, Donald Johansson e Tom Gray descobrem 40% do esqueleto completo do Australopithecus afarensis, apelidado de Lucy, no Vale de Awash, no Triângulo de Afar, na Etiópia. Ela foi nomeada de Lucy, em homenagem à canção dos Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, que era tocada durante a celebração da descoberta da equipe de escavação, que era o sucesso do momento dos Beatles, né? Os pesquisadores desenterraram mais de 200 ossos e fragmentos, que representava mais de 40% do esqueleto de Lucy. Nenhum fragmento foi encontrado em duplicidade, o que indica que todos os ossos vieram de um único organismo vivo. Após uma reconstrução meticulosa do esqueleto, ficou claro que Lucy era uma mulher idosa e teria cerca de 1 metro de altura. Ela tinha um cérebro pequeno e fisicamente era parecida com um chimpanzé, com uma cabeça pequena, saliente, braços longos e pernas curtas. A estrutura dos ossos nas costas e na parte inferior do corpo indicam que ela era bípede, a característica de todas as espécies pertencentes ao gênero Australopithecus e Homo. As tentativas de datar Lucy no momento da descoberta foram inconclusivas. Apenas na década de 1990, por um processo avançado de argônio, que analisou fragmentos de areia em que Lucy foi encontrada, constatou-se que ela teria vivido há 3,2 milhões de anos atrás. Em 1991, o mundo da música perdeu uma de suas mais conhecidas vozes. Morreu nesta data o cantor Freddie Mercury, nome artístico de Farrokh Bulsara, vítima de complicações da AIDS. Ele assumiu publicamente que tinha doença na véspera de sua morte em Londres. Nascido na cidade de Stone Town, atual Tanzânia, no dia 5 de setembro de 1946, ele foi educado na St. Peter Boarding School, uma escola inglesa perto de Bombaim, ou Mumbai. Nesta época, ele começou a ser chamado de Freddie. Aos 18 anos, por conta de uma revolução em seu país natal, ele se mudou com a família para a Inglaterra, onde estudou design na Ealing Art College. Em 1970, montou uma banda com o guitarrista Brian May, o baixista John Deacon e o baterista Roger Taylor. Nascia o Queen, que se tornaria uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. E com isso, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje.
Desejo a todos uma excelente terça-feira e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.